13. O Mago da Rua Threadneedle. Dezembro de 1807. O mago de rua mais famoso de Londres era, sem dúvida, Vínculos. Sua barraca de mago ficava em frente da igreja St. Christopher le Stokes, na rua Threadneedle, defronte ao Banco da Inglaterra, e seria difícil dizer qual era o mais famoso, se o banco ou a barraca. Entretanto, o motivo da fama, ou uma fama de Vínculos, era um tanto misterioso. Ele não era um mago melhor do que qualquer outro impostor de cabelo escorrido com cortina amarela encardida. Seus encantamentos não tinham efeito, suas profecias não se realizavam e seus transes eram absolutamente falsos. Durante muitos anos entregou-se a consultas profundas com o espírito do rio Tâmisa. Entrava em transe, fazia perguntas ao espírito e a voz do espírito emanava de sua boca com entonações profundas, aquosas e aéreas. Num dia de inverno de 1805, uma mulher lhe pagou um shilling para que perguntasse ao espírito onde encontrar seu marido desaparecido. O espírito forneceu uma grande quantidade de informações bastante surpreendentes e uma multidão começou a se juntar em volta da barraca para ouvi-lo. Alguns curiosos que acreditavam no poder de Vínculos ficaram impressionados com o discurso do espírito. Outros, porém, começaram a debochar do mago e da cliente. Um desses deboches, um sujeito muito engenhoso, deu um jeito de atear fogo aos sapatos de Vínculos enquanto ele falava. Vínculos saiu logo do transe. Pulava, uivava, jogava-se de um lado para o outro, tentando ao mesmo tempo arrancar os sapatos e apagar o fogo. A multidão toda se divertia intensamente. A multidão toda se divertia imensamente com o que via. Quando algo escapou da boca de Vínculos, dois homens pegaram o objeto e o examinaram. Era um aparelhinho de metal com menos de 4 centímetros de comprimento. Lembrava uma gaita, e quando um dos homens pôs na boca, também ele foi capaz de produzir a voz do espírito do rio Tâmisa. Apesar de humilhações públicas como essa, Vínculos conservou uma certa autoridade, uma certa dignidade inata, o que significava que ele, entre todos os magos de rua de Londres, era tratado com um pouco mais de respeito. Os amigos e admiradores de Mr. Norrell viviam lhe pedindo que fizesse uma visita a Vínculos e se surpreendiam de que ele não se mostrasse disposto a isso. Num dia de fim de dezembro, quando nuvens de temporal formavam paisagens alpinas no céu de Londres, quando o vento devastava o firmamento de tal modo que ora a cidade emergia na penumbra, ora era iluminada pela luz solar, quando a chuva retinia nas vidraças, Mr. Norrell achava-se sentado confortavelmente na biblioteca em frente a um prazenteiro fogo de lareira. A mesa de chá, com uma quantidade de coisas apetitosas, estava posta diante dele, e na mão ele segurava A Linguagem das Aves, de Thomas Lanchester. Virava as páginas à procura de um trecho preferido, quando quase ficou fora de si de susto com uma voz que de súbito disse muito alto e desdenhosamente: Mago, acha que maravilhou todo mundo com as suas proezas? Mr. Norrell ergueu os olhos e ficou pasmo de ver que havia alguém no cômodo, uma pessoa que jamais vira antes, um homem magro, andrajoso e em mau estado. O rosto tinha a cor de leite azedo de 3 dias, o cabelo a cor de um céu saturado de fumaças e cinzas, e as roupas a cor do Tâmisa na imunda região de Wapping. Nada nele, rosto, cabelos, roupas, estava particularmente limpo, mas em todos os outros aspectos ele correspondia à ideia geral que se tinha da aparência de um mago. A aparência que, por certo, não era a de Mr. Norrell. Estava em pé, o corpo bastante ereto, com uma expressão naturalmente imperiosa em seus olhos cinzentos e ferozes. Ah, sim, continuou o mago, olhando irado para Mr. Norrell. O senhor se julga um sujeito perfeito. Bem, pois saiba de uma coisa, mago. A sua vinda foi há muito tempo profetizada. Eu tenho esperado por 20 anos. Onde andou se escondendo? Mr. Norrell mantinha-se num silêncio pasmo, fitando boquiaberto seu acusador. Era como se o homem lhe tivesse penetrado o peito, arrancando-lhe o pensamento mais secreto.
e agora o expusesse à luz. Desde que chegara à capital, Mr. Norrell tinha se dado conta de que estivera de fato preparado havia muito tempo. Poderia ter feito magia em benefício da Inglaterra anos atrás. Os franceses poderiam ter sido derrotados e a magia inglesa alçada, aos olhos da nação, a posição grandiosa que Mr. Norrell acreditava que ela deveria ocupar. Atormentava-o a ideia de que traíra a magia inglesa com sua lentidão. Agora era como se sua própria consciência tivesse adquirido uma forma concreta e passado a condená-lo. Isso lhe dava certa desvantagem diante do misterioso estranho. Balbuciando, perguntou quem ele era. Sou Vínculos, o mago de rua, o mago da rua Threadneedle. Ah! Exclamou Mr. Norrell, aliviado ao comprovar que era ao menos aliviado ao comprovar que ao menos não se tratava de uma aparição sobrenatural. E creio que veio aqui mendigar, pois trate de ir embora. Não o reconheço como um mago irmão e nada lhe darei. Nem um dinheiro, nem uma promessa de ajuda, nem uma recomendação. De fato, posso lhe dizer que pretendo... Errou de novo, mago. Nada quero para mim. Vim para expor o seu destino a si mesmo, pois para isso nasci. Destino? Ah, profecias, não é? Disse Mr. Norrell com desdém. Levantou-se da cadeira e puxou com violência o cordão do sino, mas nenhum criado apareceu. Bem, eu realmente nada tenho a dizer a pessoas que simulam fazer profecias. Lucas! Profecias são sem dúvida um dos truques mais ignóbeis que tratantes como o senhor aplicam a homens honestos. A magia que prevê o futuro e os magos que afirmaram o contrário eram mentirosos. Lucas! Vínculos olhou em volta. Ouvi dizer que o senhor possui todos os livros já escritos sobre magia, disse. E se comenta que recuperou inclusive os que se perderam no incêndio na biblioteca de Alexandria. Imagino que conhece todos de cor. Livros e ensaios são a base da boa erudição e do conhecimento sólido, afirmou Mr. Norrell pedantemente. A magia deve ser posta em pé de igualdade com outras disciplinas. Vínculo se inclinou de repente para a frente e se curvou sobre Mr. Norrell com um olhar de concentração muito intensa e ardente. Sem exatamente querer, Mr. Norrell se calou e se aproximou de Vínculos para ouvir o que ele tinha a lhe confidenciar. Estendi a minha mão, sussurrou Vínculos. Os rios da Inglaterra se desviam e fluíram noutra direção. O que disse? Estendi a minha mão, continuou Vínculos um pouco mais alto. O sangue dos meus inimigos se congelou nas veias. Endireitou-se, abriu os braços e fechou os olhos, como se num êxtase religioso. Com voz forte e clara, cheia de paixão, prosseguiu. Estendi a minha mão. Pensamento e memória saíram voando da cabeça dos inimigos como um bando de estorninhos. Os inimigos se encolheram como sacos vazios. Foi até eles saído da névoa e da chuva. Foi até eles num sonho à meia-noite. Foi até eles num bando de corvos que enchiam o céu do norte na aurora. Quando se acharam seguros, foi até eles com um grito que quebrou o silêncio de uma floresta invernal. Certo, certo, interrompeu Mr. Norrell. Acha mesmo que esse tipo de tolice é novidade para mim? Todo maluco em cada esquina berra o mesmo disparate batido e todo tratante por trás de uma cortina amarela se faz de misterioso ao declamar esse tipo de coisa. Está em todos os livros de terceira categoria sobre magia publicados nos últimos 200 anos. Foi até eles num bando de corvos. O que isso significa? É que o que eu gostaria de saber. Quem foi? Até quem um bando de corvos? Lucas! Vínculos o ignorou. Sua voz forte sobrepujou a voz fraca e aguda de Mr. Norrell. A chuva fez passar. A chuva fez para mim uma porta e por ela passei. As pedras fizeram para mim um trono e nele sentei. 3 reinos me foram dados para serem meus para sempre. A Inglaterra me foi dada para ser minha para sempre. O escravo sem nome tinha uma coroa de prata. O escravo sem nome era rei num país estranho. 3 reinos! Exclamou Mr. Norrell. Ah! Agora entendo o que essa tolice pretende ser. Uma profecia do Rei Corvo. Bem, lamento dizer que se espera me impressionar recontando histórias desse cavalheiro.
Vai ficar desiludido, está totalmente enganado. Não há mago que eu deteste mais. 27ª nota. As armas que os inimigos ergueram contra mim são veneradas no inferno como relíquias sagradas. Os planos que os inimigos fizeram contra mim estão preservados como textos sagrados. O sangue que derramei nos antigos campos de batalha é retirado da terra manchada por sacristãos do inferno e posto num vaso de prata e marfim. Dei magia à Inglaterra, uma herança valiosa, mas os ingleses desprezaram meu presente. A magia será escrita no céu pela chuva, mas eles não serão capazes de lê-la. A magia será escrita nas faces das colinas de pedra, mas suas mentes não serão capazes de contê-la. No inverno, as árvores estéreis serão uma escrita negra, mas eles não a entenderão. É direito de todo cidadão inglês ser servido por magos competentes e bem-educados, interrompeu Mr. Norrell. O que o senhor oferece em vez disso? Divagações místicas a respeito de pedras, chuva e árvores? Parece God Bless que nos recomendou aprender magia com os animais selvagens da floresta. Por que não com porcos no chiqueiro? Ou com cães perdidos, eu pergunto? Essa não é o tipo de magia que pessoas civilizadas desejam ver praticadas na Inglaterra hoje. Lançou um olhar feroz para Vínculos e, ao fazê-lo, seus olhos foram atraídos para alguma coisa. Vínculos não estava vestido com cuidado especial. Um imundo lenço foi enrolado com negligência em volta do pescoço e uma lacuna de pele suja se mostrava entre o lenço de pescoço e a camisa. Nesse espaço havia um curioso sinal curvo de um azul vivo, não diferente do traço ascendente de uma pena. Poderia ser uma cicatriz, talvez vestígio de uma briga de rua, porém se assemelhava mais à pintura de pele primitiva que os nativos das ilhas dos mares do sul praticavam. Vínculos não estava vestido com cuidado especial. O imundo lenço fora enrolado com negligência em volta do pescoço, e uma lacuna de pele suja se mostrava entre o lenço de pescoço e a camisa. Nesse espaço havia um curioso sinal curvo de um azul vivo, não diferente do traço ascendente de uma pena. Poderia ser uma cicatriz, talvez vestígio de uma briga de rua, porém se assemelhava mais à pintura de pele primitiva que os nativos das ilhas dos mares do sul praticavam. Curiosamente, Vínculos, alguém capaz de ficar totalmente à vontade na casa de outro homem enquanto o recriminava, parecia se constranger com o sinal, e ao ver que Mr. Norrell o notara, levou a mão à garganta e puxou o lenço para escondê-lo. 2 magos surgirão na Inglaterra. Uma espécie de exclamação escapou de Mr. Norrell, uma exclamação que começou com um grito e terminou com um suspiro baixo e triste. O primeiro irá me temer. O segundo desejará me ver. O primeiro será mandado por ladrões e assassinos. O segundo conspirará para sua própria destruição. O primeiro enterrará o próprio coração numa escura floresta sob a neve e ainda assim sentirá a própria dor. O segundo verá o seu mais caro bem na mão do inimigo. Ah, agora sei que veio aqui com o único propósito de me ferir. Falso mago tem ciúme do meu sucesso. Não pode destruir minha magia. E por isso está resolvido a manchar meu nome e destruir a minha paz. O primeiro passará a vida sozinho. Será seu próprio carcereiro. O segundo seguirá por estradas solitárias, a tempestade sobre sua cabeça, e em busca de uma torre escura no alto de uma encosta. Nesse instante, a porta se abriu e 2 homens entraram apressados. Lucas! Davey! Berrou Mr. Noel com histeria. Onde estavam? Lucas começou a dar uma explicação acerca da corda do sino. O quê? Agarrem esse homem! Depressa! Davey, o cocheiro de Mr. Norrell, tinha a complexão generosa dos homens de sua profissão e uma força que se originava de contrapor diariamente sua vontade à dos 4 vigorosos cavalos de raça pura que puxavam a carruagem. Agarrou Vínculos pelo corpo e pela garganta. Vínculos lutou energicamente, sem desistir de continuar repreendendo Mr. Norrell. Sento num trono negro nas sombras, e não haverão de me ver. A chuva fará para mim uma porta e por ela passarei. As pedras farão para mim o trono e nele sentarei. Davey e Vínculos chocaram-se contra uma mesinha, derrubando uma pilha de livros que estava sobre ela. Ah, cuidado! Exclamou Mr. Norrell.
Pelo amor de Deus, cuidado! Ele vai derrubar aquele tinteiro, vai danificar meus livros. Lucas se juntou a Devon no esforço de prender os braços de vínculos que giravam desenfreadamente, enquanto Mr. Norrell corria pela biblioteca, bem mais depressa do que jamais fora visto se movimentar durante anos, recolhendo os livros e pondo-os em segurança. Os escravos sem nome. O escravo sem nome usará uma coroa de prata, disse Vínculos com a voz entrecortada, o braço de Devon lhe apertando a garganta e sem dúvida tornando seu discurso bem menos impressionante do que antes. No último esforço, Vínculos impulsionou o tronco, libertou-se do controle de Devon e gritou: "O escravo sem nome será rei num país estranho!" Em seguida, Lucas e Devon o arrastaram para fora da biblioteca. Mr. Norrell foi se sentar na cadeira ao lado da lareira. Tornou a pegar no livro, mas verificou que se achava muito agitado para retornar à leitura. Mexeu-se irrequieto na cadeira, roeu as unhas, andando de um lado para o outro no cômodo. Voltava constantemente aos volumes derrubados na luta e os inspecionava à procura de sinais de dano. Não havia. Sobretudo, foi às janelas e ficou a espiar apreensivo lá fora, para ver se alguém observava a coisa. Às 3 horas, o cômodo estava às escuras. Lucas voltou para acender as velas e atiçar o fogo, e atrás dele veio Childermas. "Ah!" exclamou Mr. Norrell. "Finalmente! Soube o que aconteceu? Sou traído de todos os lados. Outros magos me vigiam e tramam minha queda. Meus preguiçosos criados esquecem seus deveres. É-lhes totalmente indiferente que minha garganta seja cortada ou não. Quanto ao senhor, seu patife, é o pior de todos. Digo-lhe que aquele homem apareceu de repente neste cômodo, como se por mágica. E quando puxei a corda do sino e chamei, ninguém atendeu. Ponha de lado todos os outros afazeres. Sua única tarefa aqui em diante é descobrir que encantamentos aquele homem empregou para ter acesso a esta casa. Onde aprendeu sua magia? O que ele sabe?" Childermas olhou para o patrão com ironia. "Bem, se esta é minha única tarefa, já está feita. Não houve magia." Uma das serventes deixou a janela da copa aberta. O mago entrou por ela e vasculhou a casa até encontrá-lo. Só isso. Ninguém atendeu porque ele cortou a corda do sino e Lucas e os outros não o ouviram chamar. Nada ouviram até ele começar com aquela arenga. E então vieram imediatamente. "Não foi, Lucas?" Lucas, ajoelhando diante da lareira com o atiçador de brasas na mão, confirmou que aconteceu, que acontecera exatamente aquilo. "Foi o que tentei lhe dizer, senhor, mas o senhor não quis ouvir." Mr. Norrell, porém, se deixara levar por um frenesi de ansiedade tão grande por causa dos supostos poderes mágicos de Vínculos, que essa explicação, a princípio, pouco acalmou. "Ah!" exclamou. "Mas ainda estou seguro de que ele quer me prejudicar, e de fato já me prejudicou." "Sim," concordou Childermas. "Prejudicou mesmo, porque quando esteve na copa devorou 3 bolos de carne. E 2 ricotas." Mr. Norrell foi obrigado a admitir que aqueles atos não se pareciam muito com os de um grande mago, mas ainda assim não conseguiu se acalmar até dar vazão a toda a sua raiva. Com Childermas e Lucas convenientemente à mão, começou por eles e os submeteu a um longo sermão cheio de inventivas contra Vínculos, chamando de o maior canalha que jamais existira, e terminando com várias sugestões fortes quanto ao final ruim que aguarda criados atrevidos e desleixados. Childermas e Lucas, obrigados a escutar esse tipo de coisa praticamente todas as semanas, desde que haviam começado a prestar serviços a Mr. Norrell, não ficaram de modo algum espantados, esperaram o patrão desabafar seu descontentamento. Ao fim do que Childermas disse, deixando de lado os bolos e os queijos, ele se meteu em grande dificuldade e correu o risco de ser enforcado só para lhe fazer essa visita. O que ele queria? Ah, proferir uma profecia do Rei Corvo, uma ideia nem um pouco original. Foi tudo muito incompreensível, como essas divagações costumam ser. Havia algo sobre um campo de batalha, algo sobre um trono e algo sobre uma coroa de prata, mas a ideia principal era exaltar outro mago. Com o que suponho ele queria se referir a si mesmo. Depois de se assegurar de que Vínculos não era um adversário tão terrível, Mr. Norrell começou a se arrepender de ter sido levado a argumentar com ele. Teria sido melhor, pensou, manter um silêncio majestoso e autoritário.
Consolou-se com a ponderação de que Vínculas parecia bem menos imponente quando Lucas e Devem o arrastaram para fora da biblioteca. Aos poucos, esse pensamento e a consciência de que tinha educação e habilidades infinitamente superiores começaram a tranquilizá-lo novamente. Mas aí a tranquilidade foi breve. Ao retomar a linguagem das aves, deu com o seguinte trecho: nada há na magia, exceto o desvairado pensamento da ave, enquanto ela se lança no vazio. Não há criatura na Terra com tal potencial para a magia. Mesmo a mais insignificante delas pode voar deste mundo e chegar por acaso a outros mundos, de onde vem o vento que sopra em seu rosto, que agita as páginas de seu livro, onde a magia irrefletida das pequenas criaturas selvagens encontra a magia do homem, onde a linguagem do vento, da chuva e das árvores pode ser entendida, lá encontraremos o Rei Corvo. 28ª nota. Na próxima vez que encontrou Lord Portachat, o que ocorreu 2 dias depois, Mr. Norrell se aproximou imediatamente dele e dirigiu-lhe as seguintes palavras: Meu senhor, espero que tenha coisas bem contundentes a dizer a respeito de Thomas Lancaster. No periódico. Durante anos, admirei a linguagem das aves como uma corajosa tentativa de apresentar ao leitor uma descrição clara e abrangente da magia dos magos áureos, mas depois de um exame mais minucioso verifiquei que o texto dele está contaminado com as piores características deles. Ele é um místico, meu senhor. Ele é místico.